2024 chegando e com isso o início das aulas. Então, atendendo a pedidos das minhas seguidoras lá no Instagram, vou gravar um vídeo para vocês de como é que eu me organizo com o material escolar. Estamos no início de 2024, eu tenho 2 filhos que nesse exato momento têm 8 anos, que é o Eros, e 2 anos, que é a Heloísa, e ambos estudam na escola, então aqui é tudo em atacado. Então, depois que a gente vira mãe e mãe de 2, a gente precisa se organizar para que não surte com uma lista extensa de material escolar. Vou mostrar para vocês o mecanismo que eu uso para tentar conduzir os 2 em escola particular de uma maneira que o ensino deles não fique precário, mas que ao mesmo tempo, com a logística de conduzir 2 filhos, o valor do material não fique tão dispendioso. Vou trazer para vocês algumas dicas básicas do que eu opto, das minhas escolhas, para que você use na realidade de você, para que vocês usem na realidade de vocês, e eu espero de verdade que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Primeira dica: compre tudo que você puder fora do tempo escolar, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março e julho não são meses de comprar material de escola. Eu, Cíntia, acredito muito no poder do tempo e acho que o tempo é nosso maior ativo. Acho sim que tempo é dinheiro e acho que você perder tempo também é perder dinheiro. Ou seja, nesses meses que eu citei, dezembro, janeiro, fevereiro, março e julho, as filas pela procura de material escolar, elas estão muito extensas. Então, assim, você vai perder muito do seu tempo para providenciar aquilo que todo mundo está providenciando no momento. Quanto maior a demanda, maior a procura. Sendo assim, todo mundo fica correndo e pagando pelo desespero, pelo preço que as lojas vão anunciar, que tendem a ser um valor exorbitante em comparação a comprar nos outros meses. Cíntia, que mês você compra? Eu sempre compro para o ano seguinte, nos meses de agosto a outubro. Eu já começo a me esquematizar com alguns materiais nesses meses, materiais corriqueiros, que faz com que a gente já pense na nossa segunda dica. Segunda dica: caso você tenha condições, faça um mini estoque de tudo que se repete todos os anos. Tesoura, régua, apontador, lápis, borracha, cadernos. Eu, por exemplo, compro cadernos em grande quantidade já lacrados. Por quê? Porque independente de o ano que a criança estiver, dependendo da criança, por exemplo, fases de fundamental, certamente ela vai usar esse caderno. Ah, mas a tia não pediu. Tá, mas é o que você tem condições. A não ser que você tenha condições de comprar depois um outro caderno, um caderno de várias matérias, mas dentro de uma condição mediana, de acordo com a organização, você vai conseguir economizar bastante comprando por atacado, que é exatamente isso que eu faço. Esses são os cadernos do meu filho mais velho. A minha filha mais nova vai usar um caderno de uma outra maneira. Então eu vou fazer um estoque de anos iniciais para o caderno da outra maneira. E já fortalecer o estoque desses cadernos. Por quê? Porque uma vez a minha filha de 2 anos, que vai fazer 3, 4, 5, quando ela chegar em 6 anos ou 5, ela já vai estar usando esse caderno aqui. Então, ao mesmo tempo, eu estou pagando por um valor muito mais barato, comprando em grande quantidade. Mas, Cíntia, e se estragar? Gente, não vai estragar. Você vai armazenar direitinho, com caixa de papelão, lacrado direitinho, e toda vez que você precisar usar, você vai lá no seu estoque e depois usa o tempo, que foi a primeira dica, reabastecendo esse estoque. Então, por exemplo, aqui já está comprado do próximo ano e eu já tenho um estoque até para o ano que vem. Por quê? Porque eu sei que todos os anos eles vão estudar. Então, eu compro em grande quantidade. Perco um valor significativo no início, mas pensando no longo prazo, eu economizo muito na compra da unidade do caderno em desespero no mês que a procura é grande, ok? Terceira dica: compare preços. Perca um dia pesquisando preços de diferentes lojas. Faça com a sua lista uma tabela e nessa tabela você faz 2 colunas colocando as lojas do mesmo bairro. Perca um dia.
mas certamente quando você for comprar, você já vai conseguir comparar os preços e somar o que vale a pena comprar numa determinada loja e em outra loja. Se possível, compare o preço das unidades de uma loja, o preço das unidades de outra loja, veja o que é mais barato em uma, faça uma lista. O que é mais barato na outra, faça outra lista. E vá no mesmo dia comprar as duas listas. Vale lembrar que em todo o processo de pesquisa, você perde ou dinheiro ou tempo. O que não dá para acontecer é você perder os dois. Quarta dica, use e abuse das compras online. Gente, as compras online, elas economizam muito do seu tempo. Algumas compras economizam muito do dinheiro. Você pode fazer boas escolhas e sem sair de casa, dependendo do valor, você vai receber o produto com frete grátis na sua casa. Ou seja, digamos que você vai de corpo presente comprar alguns materiais. Sendo assim, caso você vá de transporte público, você gastou a passagem de ida e de volta. Se você voltar com peso, esse transporte público ele vai ser de ida, mas o transporte privado, executivo, ele vai ser de volta, um transporte de aplicativo, ou seja, mais um gasto. Se você for com a criança, o teu emocional vai ficar muito fragilizado em saber que a criança vai querer escolher alguns produtos que talvez não estejam dentro do seu orçamento. Vai ficar muito mais difícil para a mãe negar esse tipo de coisa para o filho, principalmente se ele merece. Pronto, transporte público de ida, carro de aplicativo de volta. Você vai parar para fazer um lanche, você vai comprar mais do que deveria e o valor vai ficar exorbitante. Comprando pela internet, você nem precisa fazer com que seu filho saiba, o produto chega na sua casa e você não tem gastos que eu chamo de gastos invisíveis. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Essa mochila eu comprei na Amazon. É uma mochila de pelúcia, é uma mochila original de pelúcia da Mini Rosa. Eu posso até deixar para vocês o link aqui dessa mochila na descrição. Eu comprei para a Heloísa porque ela tem 2 anos, ela estava passando por um processo de desfraude, mas agora ela já até desfraudou e dentro da lista de material pessoal dela cabe exatamente aqui. E depois ela vai ter adicional a lancheirinha dela que é pequena, que é o suportezinho de lancheira dela. Essa mochila eu comprei na Amazon fora da época por um valor muito menor do que o valor que eu compraria na época. Por quê? Porque comprando fora de época e chegando na minha casa, eu não corri o risco de que a minha filha, que já escolhesse qual a mochila ela queria. Ela ficou totalmente surpresa com essa mochila porque ela não tem a opção de escolher. Eu não saí de casa, eu recebi na minha casa com frete grátis, porque pelo valor dela, juntando com as outras coisas, a pasta que eu comprei, capa de chuva e tudo mais que uma criança precisa para a escola naquele momento, juntando com isso aqui, eu parcelei em 6 vezes, paguei sem sentir e a mochila chegou na minha casa e evitou que eu tivesse gastos invisíveis. Quinta dica. Algumas escolas, principalmente as particulares, elas têm um sistema que muito agrega aos pais. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a taxa de material e fui comparar os preços comprando aqueles materiais de uso coletivo e comparando com a taxa que a escola cobra. E eu cheguei à seguinte definição: a taxa de material na escola, ela fica infinitamente mais barata do que a soma de todo o material comprado, ainda que fora de época. Então a taxa de material cobrada pela escola me deu X valor. Eu ganho um desconto de 50% pela Heloísa ser irmã do Eros. Ou seja, se eu pago aqui R$300, eu pago 150 somente para porque a Heloísa é irmã do Eros, ou seja, ela tem um desconto para irmãos. Somando os dois, eu tenho, isso é um valor ilusório, tá? Somando os dois dá R$450. Se eu tivesse dentro dessa tabela, levando fora de época para um bairro aqui do Rio de Janeiro, levando e pontuando, ainda que parcelando, todo esse material coletivo fora de época, eu gastaria mais de R$900. Então, colocando isso na ponta do lápis, talvez conversando com a direção da escola, você pode até diluir essa taxa de material nas próprias mensalidades. Ou seja, você vai pagar a taxa, você evita o desconforto de ir até o lugar para colocar e trazer peso,
Da mesma maneira, você paga muito mais barato do que o valor que você faria lá, você ajuda a saúde financeira da escola, o que também é muito importante. Gente, eu sei que nós vivemos, de acordo com o governo ou de acordo com o nosso próprio país, tempos financeiros muito difíceis. Então, se esse canal servir de certo modo para ajudar vocês a clarear a mente de vocês sobre algumas dinâmicas, algumas logísticas que a gente tem que fazer, para que a gente consiga manter os nossos filhos com uma educação básica de qualidade, obviamente que o dinheiro está atrelado a isso. Então, o dinheiro ele vem para custear toda essa dinâmica, para a gente manter os nossos filhos numa escola, mas ao mesmo tempo, se a gente conseguir economizar com educação financeira, ajustando entre fazer mais e enxugar custo, a gente consegue muito mais do que uma grande maioria. Por isso é que eu criei esse vídeo aqui. Por isso é que eu trouxe para vocês uma maneira que eu uso para conduzir os meus filhos da maneira que eu acho que tem que ser. Por exemplo, aqui os meus filhos eles têm consciência, que pode até servir para vocês como uma dica bônus. A tesoura que o meu filho usou no ano passado vai ser a mesma tesoura que ele vai usar esse ano. A régua que ele usou no ano passado vai ser a mesma régua que ele vai usar esse ano. Então, dicionário, régua, tesoura, apontador, se estiver de qualidade, ele vai repetir esse ano. Por quê? Porque isso aqui são ferramentas. É o que eu explico para eles até de uma maneira mais didática. Filho, vale muito mais eu usar esse valor para levar você ao cinema do que pegar, que vai dar quase a mesma coisa, do que comprar exatamente aquilo que você já tinha para, de certo modo, você achar que escola nova, vida nova. Ano novo, vida nova. Isso só vai te dar uma motivação que ao longo do tempo não vai te sustentar. Então vale muito mais você ter como ferramenta, você ter como uma ferramenta repetida do que ficar o tempo inteiro usando o nosso ativo, que é dinheiro, vindo do nosso principal ativo, que é tempo de trabalho, para comprar aquilo que você já tem, simplesmente para aparecer. Então essa conversa franca faz com que principalmente o meu filho, que está aqui me gravando de 8 anos, entenda que a gente fazendo alguns ajustes, a gente consegue tirar o dinheiro de um lugar, enxugar o orçamento de um lugar para beneficiar um outro lugar e todo mundo sai ganhando. Então, obviamente, que o casaco que ele usou esse ano, ele vai usar o ano que vem. O tênis, se ainda couber no pé e estiver intacto, ele vai usar o ano que vem. A meia, obviamente, tem que trocar. Agora, se a mochila estiver em boas condições, ele vai usar ano que vem. E aos poucos, com cautela, a gente vai trocando, aprimorando, renovando. Tenta, eu sei que é difícil, porque eu, pelo menos, vim de uma infância muito difícil. Então, o que é o adulto, né? Ele é uma criança que cresceu e acaba projetando para a próxima geração uma facilidade oriunda da dificuldade que ele teve. Ou seja, eu tive uma dificuldade na escola, eu vim de escola pública, eu sou a mais velha de 3 irmãos, então eu já nasci praticamente com 3 anos dividindo, porque foi quando a minha irmã veio. Então o meu pai, ele investiu no que ele pôde, minha mãe, investiram os dois no que eles puderam, na nossa educação, mas ainda assim ficou algo muito precário. Então o que eu quero? Eu quero facilitar a minha próxima geração. Só que esse facilitador, ele vem cheio de cargas emocionais. E quais são essas cargas? Não, eu passei uma dificuldade na minha infância. O meu filho não merece passar essa dificuldade. Tá certo? Tá certo. Meu filho não merece passar a dificuldade que eu passei. Só que o problema é que às vezes a gente, eu também que sou falha, a gente perde a mão. Então é esse perder a mão que a gente pensa que a criança pode tudo e ao longo do tempo não estabelece limites para ela. Então uma conversa franca e dizer o seguinte: filho, olha aqui como é que tá esse apontador. Ele tá ótimo. Olha a tesoura, ela está ótima. Olha essa régua, ela não tá quebrada. Não faz sentido você comprar outra só porque virou o ano. Não faz sentido comprar outra lancheira se ela está intacta só porque o seu amigo mudou de mochila. Cada um tem as suas condições. E eu, Cíntia, parto do pressuposto que, independente das condições, essa conscientização ela precisa ser colocada para que a criança dê valor ao dinheiro, para que a criança dê valor ao dinheiro oriundo do tempo de trabalho, ou seja, tudo que está em espécie financeira nada mais é do que o tempo que eu perdi trabalhando para gerar esse recurso. Então, obviamente, a gente precisa ter essa consciência, passar essa consciência para novas gerações, não é vergonha nenhuma fazer isso, e ao longo do tempo, o valor que pode ser comprado em duplicata
um material de escola, ele pode ser revertido até para o próprio lazer da criança. Então, gente, eu espero muito que esse vídeo ajude vocês. Compartilha com seus amigos, compartilha com mães de alunos, com suas colegas, com as mães, colegas, pais, para que a gente consiga aprender para cada vez mais ensinar. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Se você não me segue no Instagram, sou Cíntia com TH Lopes. Deixa o teu joinha, ativa o sininho e se inscreve aqui nesse canal que você vai ter muitos vídeos inteligentes como esses que vão ajudar vocês de alguma forma. Um beijo, até o próximo vídeo.